Paz de Cristo a todos. Permitam-me alguns apontamentos acerca do sétimo domingo do tempo comum. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, do versículo 27 ao 38, o texto continua, o sermão, por assim dizer, da planície, em que vai fazendo essa distinção das pessoas com a vida, de fato, reflexo da bênção, e coloca uma expressão no versículo 27 dizendo, aqueles, um apelo a quem ouve, seja, então, quem ouve o Senhor vai ser absolutamente contrário àquilo que é o falso profeta. E nesse ouvir o Senhor, nos faz recordar no Evangelho de São João, no discurso de Jesus sobre o pão da vida, que é Ele mesmo, que em um determinado momento as multidões dizem que a palavra de Jesus ela é dura, e porque ela requer justamente uma disposição. E no texto vai colocar que Jesus inicia dizendo: amai os vossos inimigos. Então, para aquele que escuta Jesus, e é onde depende de tudo, começa justamente nesse ouvir o Senhor, é isto que vai contar, é isto que vai ser a referência. E aqui quando se coloca no ágape, esta referência para dizer que a única condição para o cristão realizar é ser incondicional. Então ouvir, a partir desse ouvir, e deste ouvir é que se vai ser a condição. E a condição, ouvindo, ela se torna incondicional. Desta maneira, age, da melhor forma a aquelas pessoas que têm violenta repulsa. Outro, no versículo 28, vai dizer que ele deve abençoar, ou seja, o cristão ele vai bem dizer, ele não vai deixar-se condicionar por aqueles que anseiam publicamente o seu pior. Depois, orar é justamente buscar do absoluto, orar por aqueles que injuriam, Injuriar é justamente aquele que tudo faz para que o outro seja considerado o pior ou nada de bom alcance na vida. Depois do versículo 29, ele passa justamente ao incondicional, até mesmo físico, quando ele diz, de uma agressão física, providencia com facilidade, como se nada houvesse, mais uma vez para dizer que nada de mal condiciona o discípulo de Jesus Cristo. Depois ele passa sobre uma questão de direitos, se alguém arrancar a capa, aquilo que era, por assim dizer, o cobertor da pessoa, ou o status social, Jesus diz que não deve pensar, não irá usar da sua autoridade para impedir que leve do mesmo modo a sua túnica, a sua intimidade. Depois ele coloca, sobre esse doar, sem exceção, ao que solicitar, e não coloca quem, dá a quem te pedir, ao que te tomar, nem penses em exigir, em reclamar. E aqui então vai se colocando essas situações, e poderíamos verificar, estamos pensando o quê? Nos prejuízos ou na frase inicial, ao que me ouve? Para que vai nos colocando justamente a uma situação de que o que é mais difícil? Reagir de maneira oposta a estas situações ou ouvir Jesus? O que é mais difícil? O que é mais difícil? Ouvir Jesus ou reagir a estas situações? Ele continua com a chamada, regra de ouro, que quereis que os outros vos façam, mas aqui nós entendemos que o objetivo de se conformar, submeter a sua existência, realizando aquilo que
se gostaria que se recebesse, chamada regra de ouro. Depois, e no versículo 32, começa uma série de condicionantes e ainda se a mais, né? Então, condicionantes, e ele começa justamente retomando esta questão de que a vida do cristão ela é incondicional, né? Se forem a mais, né, os que vos amam, ou seja, caso forem incondicionais só com os que são também incondicionais consigo, né, diz Jesus, né, que recompensa mereceis, né? Aqui o sentido da recompensa vem de caris, né? Ou charis, né? Ou seja, a graça, ou seja, que valor tem? Então Jesus diz que não tem valor nenhum, né? Aquele que ama, quem ama, coloca justamente como uma ideia de que tanto a graça como a desgraça não tem valor. Então, por isso ele vai colocando, né? Se também os pecadores fazem assim, se faz o bem, ou seja, se você é agradável a quem é agradável, você não está fazendo nada de bom nisso, né? Jesus, os piores fazem isto. Depois ele coloca, né, no versículo 35, para dizer justamente, né, pelo contrário, ou seja, é completamente sem condicionar a mais, ou seja, tenha essa disposição incondicional, e ele coloca, né, o contrário, os inimigos, né? Ou seja, essa é a disposição. De onde vem essa disposição? Fazer o bem, né? Seja ser agradável, emprestar, ou seja, confia esse valor sem esperar ter uma oportunidade para agarrar aquilo novamente. E justamente então vai dando essa identificação: e sereis filhos do Altíssimo, ou seja, dentre as grandes expressões de valor, de graça e importância, está o maior pagamento é ser herdeiro do Senhor acima de todos, né? Porque ele é bom para com maus e ingratos. Dizer isto é justamente colocar que o Senhor, ele oportuna, ele é bom, né? Ele é agradável. Aqueles que são ingratos e maus, ou seja, aqueles que são sabidamente, né? Que ignoram tudo desvalorizam, né? São perversores, e ele diz, né, que o agir de Deus não se condiciona por esses que são provados dessa forma. Versículo 36, ele diz: sede misericordiosos, como também é vosso Pai. Então, o cristão, aquele que escuta Jesus, dele se estende aquilo que brotou no Pai, né? Este ser misericordioso, aquele movido pelas entranhas, né? Ou seja, movido pelo mais forte, pelo profundo, o anseio, ou seja, a pessoa vai fundamentar a sua existência, ter parte sempre da essência profunda do Criador, esta referência maior de tudo, como vosso Pai é misericordioso. E assim Jesus vai dizer: não julgueis, no sentido de não usar uma distinção de desprezo, não condenar. O condenar é justamente submeter à perdição, dizendo como que aquilo que é negativo, se deixar se estender da pessoa, né? Não deve estender aquilo que é mal dos outros a si, e também não estender de si, porque justamente o Senhor vai dizer no versículo 38, antes um pouquinho ele diz, né? Sereis perdoados, né? Ou seja, deixa livre, mesmo tendo razão para prender. Aquilo que é o conceito parte não do erro, mas da vitória da graça. E aí ele vai dizer: dai e vos será dado, como que é algo que se estende da pessoa, né? E será então concedido, colocado ali, né? A expressão recorda o seio de Abraão, né? Algo que é colocado ali na cintura, que a pessoa está sentada, vai ser colocado no seu colo, e sentado, colocado a cintura, ali entre a cintura e o joelho, recorda justamente que aquilo que a pessoa esperou, ou seja, a pessoa espera a graça,
não se condiciona por aquilo que é mal ou por aquilo que simplesmente é humano, e vai colocar, né, esta medida metron, que significa esta extensão valorosa, algo, né, que é sacudido, né, ou seja, passa por um tremor e vai sendo compactada, é calcada com o peso daquele, né, que ali vai fazer isto, e está se falando justamente de Deus, da misericórdia dele. Então o peso, né, de toda esta graça que vai plenificar, né, seja transbordante, seja abundante, que ultrapassa os limites. Porque com a mesma medida, e aqui então nós entendemos essa questão do estender, né, a causa referente, né, ou seja, é a de Deus que se estende através da pessoa, e a pessoa estende aquilo que é de Deus. Então, justamente aquele ouvir de Jesus não é simplesmente algo que se recebe, mas ouvir, então, aquilo que se recebe dele deve se estender da pessoa, porque aquilo que é de Deus se estende através da pessoa, e a pessoa se torna também extensão de Deus. Por isso Jesus disse no início, né, a quem me ouve, né? Então este receber de Jesus, ele se torna uma extensão na pessoa. Então isto é ser discípulo de Jesus, né? A única condição é Cristo, nada mais condiciona a pessoa está num estágio de liberdade, como nós ouvimos na primeira leitura. Davi tem condições ali de exterminar a vida de Saul, que com um grande exército quer matá-lo, mas ele ouve Deus, né? Então esta é a ação para a nossa vida, né? Então que não pensemos, amar o inimigo é mais difícil. O mais complicado é ouvir Deus, e ouvindo Deus, né, deixando-se condicionar por Deus, fazendo opção por Deus, nada mais se torna coerção. Que nós peçamos esta graça de Deus, Deus se estenda através de nós, e nós possamos estender através de nós o próprio Senhor. Boa oração, boa semana.